Na última aula nós vimos taxa de variação. Para quem não lembra, fizemos uma construção e qual foi a conclusão da aula do último vídeo da aula anterior. Conclusão é que esse limite calcula o que a gente chama de taxa instantânea de variação. Então, a partir de agora, então, adotaremos ele como nossa definição para a taxa instantânea de variação, que a gente vai chamar simplesmente de taxa de variação. Ou seja, a taxa de variação é um limite. E não só isso, nós vimos também que esse limite é o mesmo limite da definição de derivada e é o mesmo limite que calcula a inclinação da reta tangente. Portanto, esses três conceitos, taxa de variação, o que mais? Derivada, o que mais? E inclinação da reta tangente. Os três conceitos estão interligados. Mais do que estar interligados, eles na verdade são basicamente a mesma coisa. A diferença, não a mesma coisa, mas em termos de cálculo eles são a mesma coisa, pois eles representam o mesmo limite. Então a taxa de variação é uma derivada e a taxa de variação calcula a inclinação da reta tangente. Assim como a derivada é uma taxa de variação e é a inclinação da reta tangente. Pois bem, um outro detalhe que a gente não comentou são sobre as unidades da taxa de variação. As unidades são as mesmas unidades da taxa média de variação, ou as mesmas unidades da taxa que a gente viu naquela aula dos slides. Por que são as mesmas unidades? Porque aqui na definição você vê um quociente, tem unidade de cima, unidade de baixo. Então, as unidades vão ser as mesmas da taxa, que é de cima pela de baixo. Assim, por exemplo, se você estiver em busca da taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, as unidades vão ser, se a temperatura for em graus Celsius e o tempo for em horas, por exemplo, aí a unidade vai ser o que? Graus Celsius, rapidinho, cabra, por hora. Então, se atentar à questão das unidades, sempre é de cima pela a de baixo. Então, taxa de variação nada mais é do que esse limite, mas inicialmente nós não estaremos muito interessados em cálculos de taxa de variação. Essa parte de cálculo da taxa de variação nós iremos trabalhar bem mais para frente, já um pouco perto do final desse conteúdo. O que nós estaremos interessados nesse momento é mais na interpretação da taxa de variação, do que significa. Inclusive, nosso próximo exemplo, que a gente vai ver já no próximo vídeo, ela vem com essas perguntas nessa direção, de significado, ou o que significa, ou uma interpretação aqui, como é o caso, quem é o maior. Então são todos questões nesse direcionamento. Vamos trabalhar com um pouquinho de conta nessa parte de taxa nesse início, mas a maior preocupação será mesmo com todo o significado, interpretação, compreensão. Então, o que é exatamente a taxa? Em termos de cálculo, conta, a taxa de variação eu sei que é o limite, mas o que ela realmente significa? O que ela calcula? Esse conceito de taxa que nós vimos, se nós lembrarmos bem, nós iniciamos
supondo que eu tinha uma quantidade y que dependia de outra quantidade x, ou seja, poderiam representar grandezas. Se eu tenho uma grandeza y dependendo de uma grandeza x, e essa grandeza x varia, então essa y deve variar também. Nesse momento, onde eu tenho variação de y dependendo da variação de x, faz sentido falar em taxa de variação da grandeza y ou de y em relação à grandeza x ou em relação a x. Ou seja, vi uma grandeza variando em relação a outra, você pode imaginar a taxa de variação dessa grandeza em relação a outra. Por exemplo, a temperatura que varia com o tempo. Então faz sentido falar na taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Dentre outras taxas que nós veremos no futuro e vocês verão em outras disciplinas. E a taxa de variação, o que ela mede? A taxa de variação é uma outra grandeza. E por ser uma grandeza, ela mede o quê? Ela mede o quanto o y está variando em relação a x. Será que o y está variando 2 vezes a mais que x, 3 vezes a mais que x? Daí você pode relembrar ou dar uma olhada novamente na nossa aula de slide, onde a gente falava de taxas, o significado de o quanto uma grandeza era maior do que a outra. Então, é nesse sentido que nós buscaremos a taxa de variação. Por exemplo, se nós tivermos uma temperatura variando a uma taxa de 3 graus Celsius, 3 graus Celsius por hora, o que significa? Significa que a temperatura está variando 3 vezes mais rápido que o tempo, ou que a unidade de tempo. A unidade de tempo aqui é 1 hora. Ou seja, a cada hora, vou colocar aqui, nessa situação, a cada hora, nós devemos ter um acréscimo de 3 graus Celsius. São 3 graus Celsius por hora. Então, passou-se 1 hora, eu tenho um acréscimo, um aumento de 3 graus Celsius. Se a temperatura era 25, passa a ser 28 graus Celsius. E aí, passou-se 1 hora, ela vira 28. Passados mais 1 hora, a temperatura que era 28 deve passar a ser 31 graus Celsius. Isso se a taxa for de 3 graus Celsius por hora. Mais uma observação, guys, que na prática, normalmente, essa taxa também varia. Então, passou-se 1 hora, a taxa de variação estava em torno de 3 graus Celsius, mas depois essa taxa pode acabar mudando. Por exemplo, à tarde, nós temos uma taxa ali próximo do meio-dia, mais ou menos. A temperatura varia um pouco rápida. Na verdade, ali perto do meio-dia, a temperatura começa a aumentar, então a gente tem uma taxa positiva. Mas quando vai chegando perto da noite, normalmente a temperatura começa já a diminuir. Ou seja, o que a taxa antes era positiva, passa a ser agora negativa. Lembre-se que quando a taxa é positiva, nós temos acréscimo, ou seja, aumento. Quando a taxa é negativa, nós temos um decréscimo. A gente viu isso naquela aula do slide, caso você não lembre. A questão da taxa, ela não só mede ao quanto aumenta, ela também vai lhe dizer se realmente está aumentando ou está diminuindo. E então, a taxa de variação é nesse sentido. Aqui esse exemplo foi hipotético, eu estava supondo que eu tinha uma taxa de variação de 3 graus Celsius, mas eu supus que era fixa essa taxa. Pode ser que seja 3 graus Celsius por hora,
mas daqui a pouco passa a ser só 2 graus Celsius por hora, ou seja, começa a aumentar mais lentamente e assim por diante. Então é isso, guys. O nosso próximo vídeo já deve vir, nós já devemos trabalhar com um exemplo para vermos mais na prática o significado, a questão da taxa de variação. Ok? Thanks.